Pessoal, finalmente iniciaram as sanções contra o ministro Alexandre de Moraes e outras autoridades brasileiras que vêm aí se destacando por fazer censura ao povo brasileiro e a pessoas, principalmente as pessoas que moram, né, têm residência nos Estados Unidos, são cidadãos americanos que são brasileiros, mas têm cidadania americana e que foram censurados lá nos Estados Unidos, incluindo também empresas, né, como no caso o X, que foi censurado aí pelo Alexandre de Moraes. Então, saiu a notícia hoje na própria UOL, né, o repórter lá da UOL fez a notícia, né, publicou no site da UOL, e o pessoal lá da UOL está repercutindo já essa notícia, pessoal. Eu vou mostrar para vocês aqui, né, no canal da UOL, o pessoal repercutindo a notícia aí, o tal do Jamil Chad, que foi quem fez a notícia, né, quem publicou a notícia, o repórter Jamil Chad, ele fala também durante essa reportagem. Então vamos lá, pessoal. Só não esquece antes de deixar o seu like aí, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e também deixar o seu comentário sobre o que você está achando de tudo isso. Vamos assistir aqui o início das sanções contra Alexandre de Moraes está começando. Vamos lá. A reportagem mais lida nesse momento na nossa página é de Jamil Chad e traz o anúncio do governo de Donald Trump que pode atingir ele também, Alexandre de Moraes. A temida sanção tão anunciada e pedida pelos bolsonaristas. O governo Donald Trump anunciou agora pela manhã. O Jamil já está conosco ao vivo para trazer detalhes a respeito do que foi anunciado pelo governo de Donald Trump. Que sanção é essa? Quem serão os atingidos por essa sanção anunciada agora há pouco? Jamil, boa tarde. Boa tarde, Fabiola. Boa tarde, Josias. Boa tarde a todos. Olha, o que o Marco Rubio, chefe da diplomacia americana, anunciou é que qualquer autoridade no mundo, passa a ter uma restrição de vistos, ou seja, não pode entrar nos Estados Unidos, caso fique provado que essa autoridade, e isso inclui ministros do Supremo, governos, parlamentares, burocratas, qualquer funcionário público, qualquer autoridade pública de qualquer governo do mundo que adote medidas que eles considerem como censura contra ou plataformas digitais ou contra indivíduos ou interesses americanos. Ou seja, Fabiola, não existem nomes, mas basicamente o que eu apurei é que, claro, se hoje Alexandre de Moraes for ao consulado americano procurar um visto, pedir um visto para ir aos Estados Unidos, ele vai provavelmente ser considerado na lista daqueles que atuam contra os interesses das plataformas digitais americanas. Olha, ele disse que não existem nomes, mas no final aí eu vou mostrar para vocês uma postagem do Paulo Figueiredo, o jornalista Paulo Figueiredo, que mora lá nos Estados Unidos e que é um dos que vem sendo censurados aí pelo Alexandre de Moraes, né? Um dos que vem sendo perseguidos pelo Alexandre de Moraes. E ele diz, fez uma lista, postou uma lista das autoridades brasileiras que vão ser impedidas já de entrar nos Estados Unidos. Essa lista, segundo ele, já está lá nos Estados Unidos, já foi feita lá nos Estados Unidos, justamente das autoridades brasileiras que vão sofrer essas sanções. No final, depois dessa reportagem aqui, eu vou mostrar para vocês. E, portanto, não receberá o visto. Então, olha só, a manobra dos americanos não foi de apresentar uma lista de pessoas que serão alvo de censura, de algum tipo de sanção. Ao contrário, eles estabeleceram um princípio, o princípio é de que qualquer um, e aí é qualquer um mesmo, que seja visto como uma ameaça à liberdade de expressão, e aí entre aspas, porque é só a deles, obviamente, a liberdade de expressão e a atuação das Big Techs seriam, então, restringidos de qualquer tipo de entrada nos Estados Unidos, basicamente fechando a porta para qualquer um. No caso da comunicação do Marco Rubio, ele fala, seja na América Latina ou na Europa. Então, ele distingue de uma forma muito clara dois continentes onde nós sabemos que existe, obviamente, uma tentativa de regulamentar a ação das Big Techs, das plataformas digitais, principalmente na Europa e principalmente no Brasil. Eu falei justamente com diplomatas americanos que confirmaram, sim,
essa é uma mensagem telegrafada a qualquer um do Brasil que, obviamente, atinja os interesses americanos. Na Europa, também, nós tivemos aí nos últimos dias medidas de vários governos europeus contra, justamente, grupos políticos, partidos políticos que, claro, usando as plataformas digitais, promovem o ódio, discriminação, violência, racismo, xenofobia, tudo isso. O que os americanos não querem é que haja qualquer tipo de Agora, limitação para a desinformação e esses ataques. Jamil, Se eu entendi bem a pergunta do Josias, não, ela é muito inferior a qualquer outra ação que foi tão promovida pelo bolsonarismo, né? Confisco de bens, etc. Nada disso por enquanto, absolutamente nada disso. Só a restrição de entrar nos Estados Unidos. Alexandre de Moraes tem mais 192 países pelo mundo para percorrer, né? Ele continua, obviamente, com essa possibilidade. Agora, a questão é saber se isso é o início de uma ofensiva ou eles vão parar por aí. então é isso aí, pessoal. Foi já dado pontapé inicial nas sanções que atingem as autoridades, né? Não vai ser só o Xandão, vão ser várias autoridades aí que vêm participando desse esquema da censura no Brasil, né? E você viu aí, né, a tendência que nós estamos no site da UOL, né? Eles são completamente esquerdistas, né? A gente percebe que o repórter ele estava até tirando um pouco de sarro aí, como quem diz, não aconteceu nada, né? Foi bem menos do que se esperava. Mas acontece que esse foi um pontapé inicial, né? A gente não sabe o que ele mesmo admitiu, não sabemos se isso é o começo ou se vai parar por aí, né? É lógico que o Trump não iria fazer medidas de uma tal forma, de uma tal tamanho, né? Que pudesse prejudicar logo de cara a relação comercial entre o Brasil e os Estados Unidos. Ele vai tentar ir pouco a pouco para ver se o pessoal aqui, né, o Alexandre de Moraes principalmente, começa a ceder na sua posição ditatorial e autoritária, né? Essa é a verdade. Mas o UOL, né, a gente sabe que é um dos canais, né, uma das plataformas, um dos canais que mais defende o Lula e o Alexandre de Moraes, né? Então, não precisa dizer mais nada, né? Então, é lógico que o viés deles, né, é sempre defender o Xandão e defender o Lula. Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês aqui, porque saiu realmente uma lista, né? Tá aí a lista, olha, o Paulo Figueiredo, o jornalista Paulo Figueiredo, que mora lá nos Estados Unidos e vem trabalhando também para tentar conseguir essas sanções a Alexandre de Moraes, né? Para tentar destruir esse império do Alexandre de Moraes aqui no Brasil. E ele postou aqui essa lista de autoridades que já vão ser afetadas por essa primeira medida lá nos Estados Unidos. Então tá aqui, ó. Esta é a lista de autoridades brasileiras cujas violações contra cidadãos, residentes e empresas dos Estados Unidos já foram enviadas e documentadas em detalhes ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, tá? Então, na lista nós temos aqui primeiro Alexandre de Moraes, né, ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, Gilmar Mendes, ministro do STF, o decano, né, o mais antigo lá, Edson Fachin, ministro do STF, Carmen Lúcia, ministra do STF, Dias Toffoli, também ministro, Cristiano Zanin, também ministro, Flávio Dino, ministro do STF, Paulo Gonet Branco, Procurador-Geral da República, é o PGR, né, o tal famoso Gonet. Andrei Rodrigues, que é diretor-geral da Polícia Federal. A Polícia Federal que está a serviço do Alexandre de Moraes. Ela deixou de ser um órgão de Estado para trabalhar aí em favor do Lula e do Xandão. Fábio Schor é chefe da Divisão de Crimes Cibernéticos da Polícia Federal. Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, ex-ministro do STF. E Rodrigo Pacheco, senador, ex-presidente do Senado Federal até início de 2025, pessoal. Então vocês veem aí que o buraco
é mais embaixo, né? Pegou uma lista grande aí. Vamos ver se isso se confirma, né? Porque esta informação aí do Paulo Figueiredo, ele tem muita acesso lá às informações, né? Ele tem muitos contatos lá no Congresso americano, mas ainda a gente não pode considerar como uma informação oficial, tá? Então, mas provavelmente, se ele está postando isso daí, com certeza essa lista já deve estar lá em poder do pessoal dos Estados Unidos, né? As autoridades que vão promover essas sanções. Então é isso aí, pessoal. Ficamos felizes, pois de alguma forma já está começando alguma coisa, pelo menos, né? Para tentar minimizar aí o poder do Alexandre de Moraes. Por enquanto, isso não vai afetar em nada, né? Ele vai poder continuar exercendo aí o seu cargo, né? Tomando as suas decisões, né? Julgando aí o caso do 8 de janeiro, né? O pretenso golpe, né? Essa narrativa de golpe aí que eles criaram. Ele vai poder continuar à frente ali desse julgamento e não vai acontecer nada. Ele só vai ficar impedido de entrar nos Estados Unidos, por enquanto, como disse o próprio Jamil Chad aí, né? Por enquanto, porque não se sabe se vem mais coisas aí pela frente, né? Eu acredito que provavelmente o Trump deve estar estudando com calma essas sanções para não fazer nenhuma besteira, né? Tá agindo, né, paulatinamente, com calma, para ver o que acontece, qual vai ser a repercussão, tal, né? Para não causar um grande incidente diplomático aí com o Brasil, né? Ele sabe, tem a consciência de que essas sanções podem causar um grande incidente diplomático com o Brasil. Mas é isso aí, pessoal. Vamos torcer para que as coisas continuem assim, né? Essas sanções vão aumentando e o Alexandre de Moraes vá perdendo o seu poder. O que é mais importante de tudo é que Alexandre de Moraes já é considerado um ditador pelo mundo afora, né? Isso já é incontestável. Alexandre de Moraes, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, já é conhecido como um ministro ditatorial e autoritário, né? Um cara que não respeita a Constituição, não respeita a liberdade de expressão e que persegue opositores. Isso é assim, todo mundo está falando isso. Não é só nem a direita que está falando isso. A própria esquerda já está admitindo isso, né? Os próprios comentaristas e jornalistas de esquerda já estão admitindo isso daí, tá? Juristas, né? Pessoas renomadas já estão admitindo que Alexandre de Moraes não respeita a Constituição, é autoritário, é ditatorial. Então, isso é o que é mais importante, né? Ele vai caindo, né? A moral dele vai ficando cada vez mais diminuída perante toda a sociedade, né? Perante todas as autoridades. E isso é o mais importante de tudo. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? E se vocês gostaram, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações e deixa o seu comentário. O que você está achando de tudo isso? Vai dar certo, né? Será que isso vai causar alguma coisa? Vai trazer alguma repercussão para o Brasil? Vamos torcer. Então deixa o seu comentário aí. Um grande abraço, tudo de bom e que Deus salve o nosso país.